Existe uma tendência da esquizofrenia ser uma manifestação genética. Uma tendência. Não significa que o desenvolvimento desta doença vai ser determinado somente pela genética. Teremos outros fatores envolvidos nisso. As pessoas comumente fazem uma ideia de que genética é uma sentença. Quem tem vai ter a doença e quem não tem a genética favorável está totalmente imune. A coisa não é tão simples assim. As manifestações genéticas, elas são muito variáveis e muito diversificadas. No nosso genótipo existem cerca de 27 mil genes. E eles trabalham em conjunto. Dificilmente alguma manifestação vai ser provocada por um gene isolado somente. Todo fenômeno biológico, em algum nível, ele vai ser genético. Em algum nível, ele vai ter uma influência do trabalho genético. Eu estou aqui apresentando esse vídeo, falando, gesticulando. No meu organismo está acontecendo uma série de reações bioquímicas. Produção de proteínas, trabalho enzimático, energia que é produzida e que é liberada. E para ocorrer isso, precisa de um trabalho genético. O DNA codificando proteínas e esse conjunto todo vai manifestar este fenômeno biológico que é eu aqui falando para fazer este vídeo. Então, se a gente ampliar esse entendimento de que todo fenômeno biológico tem em algum nível uma influência do trabalho genético, qualquer doença nós podemos falar que tem participação da genética. Inclusive doenças externas, como viroses, bactérias, doenças causadas por agentes externos, parasitas. Né? Nós sabemos que cada doença dessa vai manifestar de uma forma em pessoas diferentes. Existem pessoas que vão ter uma doença gravíssima provocada por um determinado vírus e outra pessoa praticamente não vai ter nenhum grande problema por aquele vírus. E isso está dentro do código de cada um, da bagagem biológica que cada um carrega. Desta forma, o genótipo é o conjunto de informações que nós temos para produzir os fenótipos. O genótipo seria como se fossem sementes que nós armazenamos dentro da nossa estrutura biológica. E esses fenótipos serão os frutos dessas sementes. As árvores e os frutos, as flores, né? Aquilo que vai ser produzido a partir do cultivo dessas sementes. Né? E existe ainda algumas sementes que estão começando a brotar. Ela ainda não chegou a produzir frutos, nem flores, nem árvores, mas ela está brotando. Estas sementes que estão brotando, nós chamamos de endofenótipos. Seria como se fosse, no caso de doenças, seria o começo da manifestação, mas antes da doença aparecer. Nós chamamos isso na medicina de fase pré-mórbida, antes da doença propriamente dita se manifestar. Os endofenótipos, essas sementinhas que estão brotando, podem ser estudadas, podem ser medidas, podem ser avaliadas. Isso tem sido um alvo de muitas pesquisas para ver se a gente consegue entender melhor como que essas doenças surgem e fazer algo para impedir que a doença se manifeste, né? Frear o processo. Aproximadamente 1% da população vai ter esquizofrenia. Ou seja, numa cidade que tem 100 mil habitantes, nós teremos lá certamente algo em torno de uns 1.000 pacientes com essa doença. Nós sabemos que se um gêmeo monozigótico, o que é monozigótico? É idêntico, é univitelino, são aqueles gêmeos idênticos. Se um deles tiver esquizofrenia, o outro tem 50% de chance de ter. Ou seja, 50% é bem maior do que aqueles 1% esperado na população normal. A chance desse sujeito ter esquizofrenia é muito maior, 50 vezes maior.
por constituição biológica. Ele é idêntico ao outro que teve. Mas por que não é 100%, então? Se eles são idênticos, se geneticamente falando eles são idênticos, por que não é 100%? Porque a esquizofrenia não é puramente genética. Se ela fosse uma manifestação puramente genética, provavelmente ia ser algo muito próximo, talvez o 100% mesmo, né? Para vocês terem uma noção, o autismo, a coincidência entre gêmeos univitelíneos é de 80%. Ou seja, o autismo existe uma influência, no autismo existe uma influência ainda maior do que na esquizofrenia por questões genéticas. A coincidência entre gêmeos idênticos é de 80%, mas para a esquizofrenia é 50%. Os sintomas psicóticos são constituídos basicamente por delírios e alucinações. Existem algumas substâncias que podem induzir a estes sintomas. São substâncias psicoativas que vão ativar a circuitaria cerebral que promove esse tipo de sintomas. Algumas pessoas usam determinados tipos de droga e ficam persecutórias, delirantes, como se alguém estivesse querendo prejudicá-las, ficam com delírios místicos de ter poderes mágicos, e podem também ter visualizações, enxergar coisas que não estão condizentes com a realidade, ouvir coisas. Isso de enxergar e ouvir nós chamamos de alucinações. Então, as psicoses elas podem ser induzidas artificialmente. Isso já foi feito inúmeras vezes, até mesmo em experimentos, com pesquisas, foi muito usado há muito tempo atrás para estudar a psicose. Só que hoje nós sabemos que conforme isso acontece de uma forma sistemática, essa circuitaria vai ficando tendenciosa. E ao mesmo tempo, os genes vão sendo ativados. Os genes que promovem esse tipo de manifestação vão sendo ativados. E com o tempo acontece disso ativar de uma forma muito consistente e não reverter mais. E a pessoa acaba desenvolvendo uma psicose crônica, ou seja, esquizofrenia. A principal psicose crônica que nós temos é a esquizofrenia. Então, faz parte do projeto desse vídeo esta advertência, né, que as drogas provocam, sim, abertura de quadros de esquizofrenia e que pessoas que talvez nunca teriam a doença, com o abuso dessas substâncias, começam a ter esse tipo de doença. As substâncias mais conhecidas popularmente é o THC, que existe na maconha, os alucinógenos como LSD, substâncias tidas como naturais, que alguns até participam de certos rituais, chá de cogumelo, né? São substâncias alucinógenas e existe esse potencial de promover o desenvolvimento de uma psicose crônica. Nós podemos prevenir esquizofrenia? Claro que sim. Nós podemos adotar uma série de medidas que vão evitar de muitas dessas pessoas adoecerem. Quais são essas medidas? Um cuidado adequado pré-natal, né? Cuidados com a gestante, cuidado com as crianças, com a primeira infância, né? Promoção de programas para melhorar a resiliência das crianças e das pessoas, adoção de certos programas psicossociais para evitar que as pessoas, que as crianças, que os adolescentes se envolvam com drogas. São medidas muito importantes para prevenir. Existem estudos promissores que nos
nos trazem esperança para o futuro com essa questão dos endofenótipos. A gente precisa entender isso melhor, compreender melhor essas pessoas que são vulneráveis e cuidar melhor delas. Adotar programas para evitar que essas pessoas adoeçam. E as intervenções que seriam adotadas nessa situação não incluem basicamente ou necessariamente medicação. Pelo contrário, existem programas e certas medidas que são mais eficientes do que medicação para prevenir essas doenças. Nessa fase pré-mórbida, nessa fase dos endofenótipos que eu expliquei. Isso já acontece em algumas áreas da medicina. Por exemplo, a cardiologia. No século passado, em alguma fase, a cardiologia ficava tratando de doenças, tratando dos infartados. Hoje eles já estão num nível de tratamento tratando pessoas que não estão doentes, mas para prevenir que essas pessoas adoeçam. Corrigindo níveis de colesterol, corrigindo níveis de triglicérides, incentivando a prática de atividades físicas, dieta adequada. E a nossa esperança com a psiquiatria é que com o tempo nós vamos nesse sentido também caminhar para poder promover uma melhor saúde para as pessoas. Cuide bem da sua mente. Ela é o maior patrimônio que você possui.